E aí galera, beleza? Vamos fazer uns exemplos aqui da trigonometria num triângulo qualquer, tá? Então a lei de seno e lei de cosseno, conforme a gente já viu na parte teórica, tá? Vamos começar com esses dois aqui para ver o que rola, né? Com desenho já. Você tem aqui, ó, determine a medida do raio da circunferência sabendo que o triângulo está inscrito nela. Como que eu sei que o triângulo está inscrito na circunferência? Quando todos os vértices encostam na circunferência, tá? Aí você tem aqui o triângulo, o centro da circunferência obrigatoriamente vai ser o centro do triângulo também, e o raio, tá? Aí você tem uma medida angular de 60 graus aqui, e essa medida oposta a esse ângulo de 60 graus, que é 2 raiz de 3. Aí nós vamos utilizar quem? A lei do seno. Então vai ficar assim, 2 raiz de 3 sobre o seno de 60 graus, que é igual a 2 vezes o raio. Então, a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto, o lado e o seno do ângulo oposto, o lado e o seno do ângulo oposto, equivale a 2 vezes o raio da circunferência, desde que o triângulo esteja inscrito nessa circunferência. Então, vamos lá. 2 raiz de 3, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2 vezes o raio. Aqui, ó, põe um aqui embaixo e multiplica cruzado, tá? 2 raiz de 3 vezes 1 é 2 raiz de 3. 2r vezes esse povo todo aqui vai ficar 2r raiz de 3 sobre 2. Ó, esse 2 eu posso cortar com esse. Esse raiz de 3 eu posso cortar com esse, porque tem multiplicação dos dois lados. Então, quem sobrou? Raio igual a 2 centímetros. Fechou? Então, o raio dessa circunferência nessas circunstâncias aqui equivale a 2 centímetros. Beleza? Ah, então sempre é só tirar a raiz de 3, né, professor? É, por causa do ângulo de 60 graus aqui, nem se fosse 45, e se fosse 30, e se fosse qualquer outra medida angular, não daria 2, tá? Em função das circunstâncias que você tem. Então, tem que tomar bastante cuidado com a teoria que você fizer aqui, porque ela pode derrubar você, tá bom? O outro ali, ó, dois lados consecutivos de um paralelogramo medem 6 centímetros e 2 raiz de 3 centímetros e formam entre si um ângulo de 30 graus. Calcule a medida da menor diagonal. Eu vou imaginar assim, ó, paralelogramo. Vou fazer sem régua mesmo aqui, tá, povo? Ficou meio esquisito aqui, mas vamos arrumar, né? Então vamos imaginar assim, ó, você tem aqui esse lado medindo 6 centímetros, esse aqui medindo 2 raiz de 3. Ele diz que o ângulo formado entre os dois caras é de 30 graus. Essa aqui, ó, não seria a menor diagonal que você tem dentro desse paralelogramo aqui em questão? Então essa é a pergunta do problema, tá? Se você tem dois lados adjacentes um em relação ao outro, formando um ângulo, e você quer saber o lado oposto ao ângulo em questão, lei do cosseno. Então vai ficar aqui d ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado, mais 2 raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes 2 raiz de 3 vezes 6 e vezes o cosseno de 30 graus. Então, essa é a informação que eu pretendo determinar. Você tem os dois lados e o ângulo formado entre eles. Então, dois lados e o ângulo entre eles, lei do cosseno. Agora é matemática básica, pô, é continha. Então, vamos lá. D ao quadrado igual 6 ao quadrado é 36. Como que eu faço a continha 2 raiz de 3 ao quadrado? Eu vou fazer aqui nesse canto aqui, ó. 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. 4 vezes 3, 12. Então, essa informação aqui, 12. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Raiz de 3 vezes o cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Faz essa continha e depois diminui um do outro, tá? Não pode fazer na sequência, senão está errado. Então, d ao quadrado igual a 36 mais 12
48. Menos, ó, simplifica o 24 com o 2. 24 dividido por 2 dá 12. 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 9 é 3. D ao quadrado igual 48 menos 3 vezes 12 dá 36. D ao quadrado igual a 48 menos 36, 12. O que faz aqui? Tira a raiz quadrada. D igual a raiz de 12. Ó, 2 raiz de 3 ao quadrado não deu 12? Eu tenho a raiz de 12. Então eu posso escrever que esta medida aqui é 2 raiz de 3 centímetros. Não faça a hipótese que eu sei que vocês estão querendo fazer ali, tá? Deixa do jeito que tá. Não vai... Ah, mas não tem nem mais nem menos mais, tá? Pô, relaxa, tá bom? Então você tem aqui um exercício que fala da lei do seno e um que fala da lei do cosseno. Eu já volto fazendo mais exemplos com vocês aí, tá? Um minutinho só. Então vamos lá, galera. Então agora tem um exercício um pouco mais legal do que o anterior, né? Ele fala assim, na figura abaixo, ABCD é um quadrilátero qualquer. Utilizando os dados da figura, calcule o valor de BC. Eu quero esse cara aqui, eu vou chamar de X. O que nós temos que fazer? A gente vai ter que trabalhar separadamente com dois triângulos aqui. Então vamos pegar primeiro o triângulo ABC. Certo? Aí eu vou desenhar ele aqui, ó. Aqui é um esboço apenas, tá? Então você tem aqui um ângulo de 45 e aqui tem um ângulo de 60 graus. E aqui é 8 raiz de 6 sobre 3. Eu preciso achar essa medida aqui, ó. Vou chamar aqui de Y, porque eu já chamei de X o outro lado lá, né? Por que eu preciso achar esse lado? Porque esse lado aqui, ó, A, B, C. Esse lado AC é o lado comum para o triângulo ACD. Então eu vou precisar dessa medida aqui para chegar no valor desse X ali, tá bom? Então você tem aqui o triângulo ABC primeiro. O que você vai utilizar aqui? Lei do seno ou lei do cosseno? Veja, você tem duas medidas angulares e uma linear. Duas medidas angulares e uma medida linear, lei do seno. Então vai ficar seno, lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, x dividido por seno de 60 graus. Que é igual a 8 raiz de 6 por 3. Então, 8 raiz de 6 por 3 dividido por quem? Seno de 45. Substituindo o seno ali do 60 e do 45. Então, x sobre o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. 8 raiz de 6 sobre 3, dividido o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ó, corta o raiz de 2. Agora multiplica cruzado ali, tá? Então você vai ter x que multiplica a raiz de 2. Então vai ficar x raiz de 2. Esse raiz de 3 vai multiplicar o raiz de 6. O 8 mantém. Quanto que é 3 vezes 6? 18. Raiz de 18. Muito bem. O que faz ali? Não faz nada ainda, tá? Vamos lá para cima. Essa raiz de 2 vai passar dividindo. Então vai ficar x, que é igual a 8 raiz de 18, dividido pela raiz de 2. Aqui eu posso dividir as duas raízes, ó, que elas são quadradas, então sem problema. X é igual a 8 vezes a raiz. 18 por 2 dá 9. X que é igual a 8, raiz de 9 é 3. Que X, professor? De onde você tirou X? Tá, vou trocar aqui então, vou chamar aqui de Y, para não apagar tudo o X ali. 8 vezes 3 dá 24. Muito bem. Então esse lado aqui eu sei que tem 24 centímetros, ok? Agora nós vamos pegar o triângulo ACD. Então você tem aqui, ó, vou fazer mais ou menos um esboçozinho dele aqui. Então A, C e D. Aqui é o Y que eu quero achar,
aqui tem um ângulo de 30, aqui a gente acabou de achar que é 24, não tem unidade, né? É sem unidade ali. Deixa eu apagar o centímetro aqui. E aqui é 8 raiz de 3. O que você vai utilizar ali? Lei de seno ou cosseno? Você tem dois lados e um ângulo entre esses dois lados. Então eu vou utilizar a lei do cosseno. Y ao quadrado igual 8 raiz de 3 ao quadrado mais 24 ao quadrado menos 2 vezes 8 raiz de 3 vezes 24 e vezes o cosseno de 30. Y ao quadrado igual. Aqui eu vou usar a calculadora, tá? Mas 8 raiz de 3 ao quadrado é 8 vezes 8 é 64 vezes 3, tá? Igual a gente fez na continha anterior ali. Dá 192. 24 ao quadrado dá 576. Menos 2 vezes 8 dá 16. Aí eu vou fazer 16 vezes o 24. Dá 384. E o cosseno de 30 é raiz de... faltou raiz de 3 ali, né? 384, raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Y ao quadrado igual. Vou somar esses dois caras aqui, tá? Então, mais 192 mais 576. Dá 768. Menos. Vou simplificar o 384 com o 2. Então, 384 dividido por 2 dá 192. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, vezes 3 aqui. Y ao quadrado é igual a 768 menos 192 vezes 3. Dá 576. Y ao quadrado igual menos 768 vai dar 192. E de onde que saiu esse 192? Do 8 raiz de 3. Então, y é igual a raiz quadrada de 192, y é igual a 8 raiz de 3. Se eu tivesse que classificar, então, aquele triângulozinho ali, que tipo de triângulo ele seria? Claro, o desenho está totalmente fora de escala, tá? Então não se deixe levar pela tentação. Essa medida aqui e essa aqui, pelos cálculos que a gente fez ali, eles são iguais, tá? O desenho está totalmente fora de escala, tá? Não se preocupe quanto a isso, ok? Então tá aí o desenho e o cálculo para você ver aí. Então, uma situação a gente precisou dividir um triângulo do outro, calculamos a lei do seno para achar o valor do segmento AC, e depois utilizando o valor da lei do cosseno para achar a medida do segmento CD. Beleza? Então já volto a fazer mais um exemplo com vocês aí, tá? Um minutinho só. Então vamos lá, galera. Mais esses dois exemplos aqui, acho que já está de bom tamanho para vocês, tá? Então vamos lá. Um triângulo tem seus lados medindo 3, 4 e 5 centímetros. Determine o cosseno do menor ângulo desse triângulo. Então, primeira coisa, a gente já sabe que esse triângulo 3, 4 e 5 é um triângulo retângulo. Lembrando lá do teorema de Pitágoras, né? Então, é um triângulo pitagórico, com os lados medindo 3, 4 e 5. Então, se eu fosse fazer o desenho aqui... Nossa, que tortura, professor. Vamos fazer assim, então. Então, eu sei que aqui tem os 5 centímetros, aqui eu vou ter o 4 centímetros e aqui eu vou colocar o 3 centímetros. Como que eu vou saber aonde que vai estar o menor dos ângulos desse triângulo aqui? Aí você vai usar a propriedade dos triângulos lá. Então, em todo triângulo, sempre oposto ao menor lado vai estar o menor ângulo. E oposto ao maior lado, o maior ângulo. Então, se o menor lado é esse cara aqui, o menor ângulo vai ser esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. Beleza? Tá, professor, mas e como é que eu vou usar essa informação aí agora? Bom, agora nós vamos utilizar a lei do cosseno. Tá, professor, mas eu tenho que achar a medida do ângulo? É, isso mesmo, achar a medida do ângulo, é tranquilo. Então, vamos lá. Veja que esse lado está oposto ao ângulo. Então, esse lado fica à esquerda da igualdade. Então, 3 ao quadrado, que é igual 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 4 e vezes 5 e vezes o cosseno do
ângulo em questão. A variável, ao invés dela estar aqui, ela vai estar ali. Beleza? Fazendo continha, então. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Menos. 2 vezes 4, 8. Vezes 5, 40. Cosseno de alfa. Aqui dá 41. 9, que é igual a 41 menos 40 cosseno de alfa. Não vai cair na tentação de fazer 41 menos 40, tá? Porque não pode, porque aqui você tem uma medida angular, aqui não. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o 40 cosseno de alfa para o lado esquerdo e o 9 para o lado direito. Então, 40 cosseno alfa, que é igual a 41 menos 9. 40 cosseno de alfa, que é igual a 32. O que a gente vai fazer agora? Eu vou passar o 40 dividindo 32. Então, cosseno alfa, que é igual a 32 dividido por 40. Então, o cosseno de alfa é igual. Então, eu vou dividir o 32 pelo 40 ali, tá? 32 dividido por 40 dá 0,8. O que você faz? Aí você vai lá na tabela trigonométrica, lá da página 390 e alguma coisa da apostila antiga, e vai procurar lá na coluna do cosseno, aonde que tem esse número aqui, para saber qual que é a medida do ângulo alfa, ok? Então, vou fazer na calculatriz aqui. Então, esse ângulo aqui vai dar aproximadamente 36,9 graus. Beleza? Então você tem aí, então você vai procurar lá na tabelinha, aquela tabela grandona, tá? Do que vai do 1 até 89 graus lá, na coluna do cosseno, aonde tem esse 0,8 para achar essa medida aqui. Tá bom? Muito bem. Calcule o valor de x no triângulo abaixo. Aí você olha para o triângulo e fala assim, professor, tem um ângulo maior do que 90 graus lá. E daí? Daí eu vou fazer uma parada aqui, ó. Imagina assim, uma circunferência. Vou dividir ela em 4 partes. 0, 90 e 180. Tá? Aqui, ó, nós temos o seno, o cosseno e a tangente. Então, o seno, ele é positivo sempre. O cosseno, ele é positivo sempre. E a tangente aqui, entre 0 e 90 graus, também é sempre positiva. Beleza? Muito bem. Esse ângulo ali, ele vai estar entre 90 e 180, não é? Então, o que você tem que pensar aqui? Que o seno, ele é positivo. O cosseno, ele é negativo. A tangente a gente não vai utilizar, porque só existe lei de seno e lei de cosseno. Não existe lei de tangente, tá? Então, você tem que pensar o seguinte aqui, ó. Entre 90 e 180, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. Tá, professor? Mas é 110 graus. Como é que eu vou fazer? Você pensa assim, ó. O cosseno de 110 graus é igual a menos o cosseno de quanto? De 180 menos 110. Quanto que é 180 menos 110? É 70 graus. Então, eu posso dizer que o cosseno de 110 graus é igual a menos o cosseno de 70 graus. Quer ver só? Ó, vamos fazer aqui. Cosseno de 110 graus. Dá menos 0,34. Beleza? Agora vamos fazer o cosseno de 70. Cosseno de 70. Deu 0,34 também, só que positivo. Então, aquela relação lá, ela é válida também, ok? Então, já colocando o resultado aqui, então é menos 0,34. Então, quando você tiver um ângulo que for maior do que o 90 graus, você faz o quê? Faz 180 menos o ângulo para saber. Se for seno, é positivo e positivo. Se for cosseno, como aqui, é positivo e aqui ele vai ser negativo, tá? Então, o suplemento do ângulo, ou seja, quanto falta para chegar lá nos 180 graus, é negativo, tá bom? Só usar a lei do cosseno agora. Então, vai ficar lá, ó,
x ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado menos, mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 5 e vezes o cosseno de 110 graus. Só que eu sei que o cosseno de 110 equivale a menos o cosseno de 70 graus, ou seja, menos 0,34. Continha. X ao quadrado igual a 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30 vezes o cosseno de 110, menos 0,34. X ao quadrado igual a 9 mais 25, 34. Regra de sinal, menos com menos, mais. 30 vezes 0,34. Dá 10,2. Então, x ao quadrado igual a 34 mais 10,2, 44,2. Agora, tira a raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de 44,2, a gente faz na calculadora ali, tá? Então, raiz de 44,2 vai dar 6,64. Vou colocar 6,65 arredondando ali, tá? Muito bem. Então, você tem aí, cuidado quando o ângulozinho ali for maior do que 180 graus. Se for seno, continua positivo. Se for cosseno, vai ser negativo, tá? Como você faz para achar a equivalência? 180 menos a medida do ângulo que você tiver, que é maior do que 90 graus. Beleza? Então tá bom. Em relação aos exemplos, acho que já está de bom tamanho, já dá para vocês terem uma boa base para resolver os exercícios aí. Beleza? Valeu, um abraço.